Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a agenda de valor proposta por Michael Porter e Thomas Lee no ano de 2013. Essa é uma agenda que tem como objetivo principal apoiar a implementação dos conceitos de Value-Based Healthcare. Na agenda de valor, nós temos 6 componentes que atuam de forma correlacionada e interligada. O componente de número 1 é a formação das unidades de prática integradas, ou, em inglês, IPUs. E o que são essas unidades de prática integrada? São estruturas organizadas em torno de uma condição clínica ou de um segmento populacional e que fazem desde o diagnóstico precoce, o acompanhamento e o tratamento dos pacientes, incluindo um segmento pós-alta. Nessas unidades de prática integrada, nós temos equipes multiprofissionais altamente capacitadas e experientes em uma determinada condição clínica que se dedicam ao atendimento holístico do paciente e de sua família. Bem importante lembrar que quanto mais experiência nós ganhamos, mais nós reforçamos o número de casos que são encaminhados para esta unidade. Então, por exemplo, uma unidade de prática integrada para o tratamento do câncer de mama pode dispor, num mesmo local, numa mesma estrutura física, uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. Além disso, nessa localidade nós vamos encontrar consultórios para atendimento ambulatorial, mamógrafos, ecógrafos e, por que não, já uma área para tratamento quimio e radioterápico. Em alguns locais, as unidades se organizam inclusive com uma proximidade a um bloco cirúrgico. O componente de número 2 versa sobre a mensuração dos desfechos clínicos, os desfechos de experiência do paciente e os desfechos de custo. Esse é um componente extremamente importante e nós temos que ter muito claro que de nada adianta mensurarmos vários indicadores sobre os quais nós não temos como agir. Então, a recomendação aqui é que sejam escolhidos entre 5 e 7 indicadores que componham a jornada do paciente ao longo de todo o seu tratamento e que reflitam o seu estado de saúde, tanto do ponto de vista clínico, quanto da sua experiência com o atendimento que recebeu e também alguns dados do custo que foi empregado para o tratamento desse paciente. Um passo adiante é a recomendação para que esses resultados dos indicadores, além de aferidos e analisados, sofram ações e sejam transparentemente divulgados. O componente de número 3 é a implementação de bundles para ciclos de cuidado. E o que seriam os bundles? Os bundles seriam formas de remuneração, de pagamento, por um pacote. Neste pacote estariam contemplados todos os gastos do paciente durante o seu atendimento e incluídos aí eventuais complicações. Por exemplo, nós sabemos que num determinado tratamento de câncer de mama, uma paciente pode vir a ter uma infecção. Qual é o percentual de pacientes que infecta dentro da minha unidade de prática integrada? X%. Eu posso prever dentro do meu bundle uma estimativa, então, de quantos por cento devem ser destinados para essas situações. Os bundles são uma nova forma de modelo de remuneração, onde nós fazemos a migração do modelo atual de fee-for-service para modelos, então, que pensem o pagamento do prestador através de pagamento por performance. O componente de número 4 trata sobre a integração dos cuidados ao longo da jornada do paciente. Esse é um componente altamente explorado pela atenção primária à saúde, quando Barbara Starfield diz que nós devemos ter um cuidado integrado e coordenado pela atenção primária. Neste caso, nós temos um paciente dentro de uma unidade de prática integrada, altamente referenciada e especializada, mas talvez esse paciente precise ser encaminhado a um outro serviço para um diagnóstico ou um exame complementar. Assim, é preciso que a comunicação seja efetiva. Nós também sabemos que a comunicação é um dos motivos de maior falha nos tratamentos e, por vezes, responsável por eventos sentinelas dentro das instituições. E, por isso, o cuidado integrado, articulado e coordenado pela equipe multiprofissional que está alocada na unidade de prática integrada é fundamental. O componente de número 5 é o componente da expansão geográfica. Como eu comentei anteriormente, uma equipe capacitada e altamente integrada com resultados excelentes tende a ter uma captação maior de volume de atendimentos. Então, quando a gente fala de Value-Based Healthcare, a gente está falando de equipes que tenham a capacidade de atender grandes volumes também e que esses volumes são decorrentes da sua expertise. Nesse caso, a expansão geográfica ela não precisa ser necessariamente dentro de uma cidade ou de um estado.
ela pode ser uma referência para o país ou até mesmo para outros países. No case da Martini Clinic, a gente comenta que o câncer de próstata tratado dentro da Martini Clinic na Alemanha, ele foi tão bem tratado e com resultados de tanta excelência que acabou virando um programa de referência para toda a Europa. Hoje, pacientes de outras localidades buscam a Martini Clinic em função dos desfechos e, com isso, houve um aumento substancial da demanda e do volume que é praticado dentro dessa unidade de prática integrada. O componente de número 6 da agenda proposta por Michael Porter e Thomas Lee é a construção de uma plataforma de tecnologia da informação. Esse componente, ele perpassa todos os demais, ele é transversal à agenda de valor. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, não há como termos uma unidade de prática integrada, mensuração de desfechos clínicos e de custos, bem como uma integração ao longo da jornada do paciente no seu atendimento e dos seus dados, se não tivermos uma plataforma e um BI capaz de nos dar informações, inclusive em tempo real. No Brasil, os sistemas de saúde ainda carecem de um sistema de informação que integre os dados dos pacientes ao longo da sua jornada de cuidado. É preciso que haja investimento, porque esses sistemas precisam ser construídos e logo o país carece de informações, de dados clínicos dos seus pacientes e que estejam realmente integrados. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você considera algum outro tema relevante, escreve aqui embaixo.